E a inadimplência ela tem que ser, inclusive, contabilizada quando você faz uma projeção de vendas, quando você faz inclusive no seu preço de venda, isso tem que estar incluído de alguma forma ali, porque todo negócio sofre com inadimplência. A venda só acaba quando a última parcela negociada é recebida pela empresa. Enquanto a venda não foi recebida, não existe venda. Eu marco no WhatsApp, eu mando mensagem, eu telefono. Então, assim, não existe uma organização de como isso é feito. Então, como eu vou enviar essa cobrança para o meu cliente, como eu vou lembrar esse cliente, que forma que eu vou receber. E aí, na correria do dia a dia, às vezes eu esqueço. E aí já passou a data, aí eu vou e insisto. Às vezes pode acontecer de eu cobrar um cliente que eu já cobrei. Ah, mas eu não sou uma empresa de crédito. Se você vende a prazo e compra antecipado, você está atuando como uma empresa que oferta crédito através do produto que você vende. Então você tem que também começar a avaliar os seus clientes. Fala galera, beleza? Flávio Logulo na área para mais um Granatumcast, o podcast que fala de gestão financeira e empreendedorismo de um jeito que você entende. Não importa se você é empreendedor, empreendedora, se você trabalha num negócio, fica por aí porque o conteúdo que a gente trata aqui é para você, ok? Hoje, episódio de número 22, ao lado da nossa gloriosa e penteada Michele Silva. Com o seu corte de cabelo novo. Olá, Flós. Olá, pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo. Eu sou a Michele. Hoje eu chego, que a gente tava aqui meio que cantando, eu chego em ritmo de férias. Já tô contando com esse momento. Hoje eu tô com o cabelo meio presinho. Estou super empolgada para esse episódio, como sempre. Adoro fazer esse podcast, esse trabalho. E eu sou a Michele, sou gerente de comunidade aqui no Granato, ou Community Manager. Sou responsável por facilitar os grupos que estão em torno da nossa marca. Então, os grupos de clientes, não clientes, fornecedores? Uhum. Pode ser também, né? Parceiros, os nossos amiguinhos de time, todo mundo. Então, eu faço esse trabalho. Tenho um grupo no WhatsApp também do podcast, que eu sou uma das pessoas responsáveis. Sou uma das guardiãs, então, se precisar também fazer demonstração, conversar com o cliente, qualquer coisa, eu estou lá, estou sempre aqui. Sou uma pessoa super apaixonada pelo Granatum. E é isso, sou eu. Muito bem. Muito feliz. Excelente. Gostaria de agradecer aqui, antes de mais nada, ao maravilhoso Granatum Financeiro, que cede o espaço Granatum Studios para a gente gravar aqui este conteúdo maravilhoso para você. Agradecer a todo o time que contribui com a gente, dá feedback, ouve obrigatoriamente todos os episódios. Mentira, dá feedback, mas mais especificamente é o time que trabalha diretamente na produção deste podcast aqui, atrás das câmeras Igor Jimenez, sem foto na nossa apresentação. Mais ali atrás, Vitor Ranieri, o nosso jornalista que escreve as pautas e pontua todos os assuntos que a gente vai discutir aqui. E Romeu Lima, o nosso designer e defensor da marca. E agora, Juca! E agora, Juca! A gente tem uma nova integrante. Gente, mulheres no poder. Eu sou uma... Mentira. Eu tô super Mentira? Não, claro. Aí, mulheres em todos os lugares. Entendeu? Mulheres em todos os lugares, gente. Mulheres em todos os lugares. Eu era minoria dentro desse time de marketing. Agora a gente trouxe mais uma integrante. E continua sendo minoria aqui. Continua, mas, meu querido, o céu é o limite. É verdade. Espera só mais um pouquinho. Tem limite pro céu? Qual é o limite do céu? Ao infinito e além, Floss. Entendi. Trouxemos novas devs agora pro marketing, atendimento entre a mulher. As últimas 4. A gente... É verdade. É verdade, as últimas 4. Mas o que eu quero dizer é que você me deve. Por quê? R$50. Por quê? Eu quero que você me pague. O tema! É verdade, gente. Foco no trabalho. Não é foco no trabalho. Você me deve. Eu quero que você me pague R$50. Nossa, mas dessa forma assim agressiva. É sobre isso o tema que vamos tratar aqui hoje. Como cobrar os seus clientes de forma suave, como a que eu acabei de cobrar a Michele aqui. Me expondo, talvez aqui num vídeo. Talvez fosse processado depois desse episódio. E acabar com a inadimplência. Quem disse que você me deve, né? Não sei. Mas se eu te dever, eu posso ir atrás dos meus direitos. É verdade. Você me deve? Não, que eu saiba, não. Então tá bom.
Era só uma brincadeirinha aqui. Mas é sobre isso. É sobre como cobrar os seus clientes com uma abordagem simplificada e acabar com a inadimplência aí no seu negócio. Eu acredito que estou certo na afirmação de que você tem problema para cobrar os seus clientes aí no seu negócio. E não só você. Muitas pessoas. Eu dei um Google, como cobrar os seus clientes, porque eu gosto às vezes de ver o que as pessoas perguntam pro Google. E aí eu coloquei lá como cobrar o cliente, o que vem. E vem N coisas. Vem como cobrar o seu cliente por WhatsApp, como cobrar de forma educada, como cobrar por e-mail, como cobrar judicialmente, ou scripts, modelos, exemplos. Então, queridos, esse é um tema que as empresas têm muito. Não importa o tamanho, existe uma dificuldade em como eu vou cobrar essa pessoa. E muito mais do que vender, né, Floss? Você fica me olhando assim. Muito mais do que vender, a gente precisa saber cobrar. Porque se eu não recebi, eu não vendi. Pesadelo da gestão número 1 de hoje. Eu odeio cobrar meus clientes. Odeio cobrar. Essa frase, se você não disse, você já ouviu. Porque a gente já ouviu demais aqui. E eu digo que eu tô certo nessa afirmação porque realmente, né? Se você googar, tem várias práticas aí. E os números nos mostram que a maioria das empresas não tem um processo profissional, não tem um método de cobrança, não tem facilidade de cobrar e é um pesadelo para as pessoas mesmo, cobrar os clientes. Não é, Michele? Então, queria deixar aqui já uma dica logo na partida, de largada. A gente tem um curso Zero à Prática que fala, lá tem um trecho desse curso gratuito, QR Code na tela, que fala só sobre esse processo de cobrança. Fala com um pouco mais de detalhes sobre o que a gente vai falar aqui hoje. Certo, Michele? Certíssimo. Curso maravilhoso, ótima indicação, as pessoas adoram. E é um tema muito assistido sobre cobranças. Exato. Tá vendo? É tão difícil que eu até gaguejo. Você tem dificuldade também. Eu tenho. E é um lugar muito desconfortável, eu entendo, né? Porém, não muito. Por quê? Você desprende todo o seu esforço ali para produzir o que você vende, para negociar com o seu fornecedor, para formar o seu time, para produzir um valor para o mercado e na hora de cobrar você sente dificuldade, sente envergonhado, sente envergonhada, sente enfraquecida. Eu não quero incomodar o meu cliente. A grande questão é que toda negociação, toda compra, toda venda é um acordo comercial. E esse acordo parte do prestador de serviço ou do vendedor e do comprador. Então, a partir do momento que eu falo assim, Michele Silva, lembra lá do nosso episódio número 5? Da caneta. Esta caneta aqui custa R$10.000. Se a Michele disser eu quero comprar, ela tem que pagar. Estamos firmando um acordo comercial aqui. Preciso ter condições de pagar essa caneta. Parte do princípio de que essa pessoa tenha, né? A avaliação quem faz é o comprador, mas receber pelo serviço prestado, pelo produto vendido, é um direito da empresa, né? E cobrar por isso faz parte também da rotina do empreendedor. E faz parte da rotina de um negócio e não pode ser negligenciado de jeito nenhum. Então, hoje nós vamos dar algumas dicas de como você pode reduzir aí a inadimplência na sua empresa, criando um processo mais profissional. Então, já partindo dessa premissa aqui, ter um processo profissional é uma baita de uma dica. E o que é um processo profissional? O que envolve um processo profissional? Envolve em usar uma linguagem adequada, uma abordagem adequada, num momento adequado para os seus clientes, sendo justo na negociação. Então, muitos negócios, e eu falo isso em alguns vídeos, inclusive no canal aqui, que a inadimplência ela tem que ser, inclusive, contabilizada quando você faz uma projeção de vendas, quando você faz inclusive no seu preço de venda, isso tem que estar incluído de alguma forma ali, porque todo negócio sofre com inadimplência. E a inadimplência, ela dispara alguns gatilhos dentro do negócio que podem até quebrar o negócio. Então, é comum ver as empresas que têm poucos clientes. Então, 1, 2 clientes. Empresa de prestação de serviço, por exemplo, empresa que trabalha com projetos, que trabalha com marketing,
fecha ali o contrato e aquele contrato é responsável pelo financiamento da operação por 2 meses. Quando esse contrato não é honrado, o pagamento desse contrato não é honrado, ou existe atraso no pagamento, isso dispara ali atraso na folha de pagamento, atraso no pagamento de fornecedor, pagar juros, entra no cheque especial da conta empresarial e paga juros porque precisa honrar os compromissos. Então, tem vários efeitos colaterais negativos aí que envolvem a inadimplência. Certo, Michele? Exatamente. Isso vai trazendo vários... O negócio, como a gente já falou em outros momentos, ele precisa rodar, ele precisa funcionar, né? Então ali você tem uma projeção. E a partir do momento que você não recebe por esse serviço, as coisas vão meio que degringolando? Pode ser. Pode ser? A bola de neve, né? É uma bola de neve. É a famosa bola de neve. É engraçado que eu falei sobre o estudo do Sebrae, né? Que fala sobre mortalidade das empresas e tal. Então percebe só, uma empresa que se endivida, qual é o motivo do endividamento daquela empresa? Muito provavelmente é a falta de caixa. E qual é o motivo da falta de caixa? Ou está cobrando errado, ou está comprando mal, ou está sofrendo com inadimplência. Certo? E isso vai disparando ali. Juros, multas, processos trabalhistas, vai virando essa bola de neve que você diz aí. E é interessante pensar que a cobrança, ela faz parte do processo de vendas. Eu gosto muito de falar sobre isso. A venda só acaba quando a última parcela negociada é recebida pela empresa. Enquanto a venda não foi recebida, não existe venda, né? Você pode até imaginar conceitualmente que a entrega do produto ou do serviço aconteceu, então essa venda foi feita. Mas não. Quando as partes honram o compromisso é que esse processo de venda acaba. Certo? Então, para você criar um processo profissional de cobrança, você tem que levar em consideração que a sua venda começa quando o seu vendedor ou você negocia com o seu cliente até o momento em que ele paga. Então, o seu processo de cobrança ele tem que estar visualizando todo esse circuito, toda essa experiência aí que você vai propor para o seu cliente, certo? Quer falar alguma coisa? Não. Não. Eu ia falar outra coisa, mas você já pode continuar. Posso continuar? Pode. Então tá bom. Então, uma grande dica que a gente costuma dar por aqui é que quanto mais formal for o seu processo de cobrança, menor será a taxa de inadimplência. A gente vê isso aqui acontecendo com os clientes que usam o Granatum, por exemplo. Um processo organizado, que dá prazo, que comunica bem no tempo certo, né? Com as condições justas dessa negociação, respeitando ali o seu contrato. E até uma dica que eu quero trazer, que é muito importante, que assim, quando a gente automatiza ou deixa de uma forma mais formalizada, né, esse processo, facilita. Porque muitos empreendedores, às vezes, falam assim, eu marco no WhatsApp, eu mando mensagem, eu telefono. Então, assim, não existe uma organização de como isso é feito. Então, como eu vou enviar essa cobrança para o meu cliente, como eu vou lembrar esse cliente, que forma que eu vou receber. E aí, na correria do dia a dia, às vezes eu esqueço. E aí já passou a data, aí eu vou e insisto. Às vezes pode acontecer de eu cobrar um cliente que eu já cobrei. Então, são vários problemas. Então, quando você organiza esse processo de como que você vai cobrar o seu cliente, ter tudo isso meio que já organizado, facilita, sabe? Você profissionaliza muito bem essa função. Tipo, às vezes é uma função que tem vários donos e tal e tal. Então, quando você profissionaliza tudo isso, fica muito mais simples. E também tem essa formalização, né? De como funcionar esses processos, como eu vou cobrar, quais são os canais que eu vou cobrar esse cliente. Isso é muito importante. Então, isso é algo que precisa ser pensado. Muito bem. Então, eu queria deixar aqui 4 dicas para você criar o seu processo formal, o seu processo profissional
e reduzir a inadimplência aí na sua empresa. Então a primeira dica é ter uma política de crédito muito clara. Então, se você vende a prazo, por exemplo, porque hoje vender a prazo desde muito tempo atrás, é uma ferramenta para acelerar as vendas que é muito usada. Então eu vendo ali parcelado em X vezes, em 1, 2, 3 vezes, eu uso formas diferentes de recebimento, eu ofereço um prazo maior para um pagamento e você precisa entender quem é que está comprando de você. Então, digamos que você venda um produto que você compra de um fornecedor e vende para o seu cliente com um determinado prazo. Quando você está dando prazo para o seu cliente, o que você está fazendo é emprestando o dinheiro que você usou para comprar o estoque, você está emprestando para o seu cliente, financiando para ele, se você fizer a entrega antes de receber dele. Então, tendo isso em vista, tendo que, mas eu não sou uma empresa de crédito. Se você vende a prazo e compra antecipado, você está atuando como uma empresa que oferta crédito através do produto que você vende. Então você tem que também começar a avaliar os seus clientes nesse sentido. Então, será que o meu cliente ele tem uma boa reputação no mercado? Será que ele vai conseguir honrar os compromissos? Será que ele vai conseguir me pagar? Será que ele vai conseguir pagar nos prazos? Então, definir uma política de crédito pode evitar muita dor de cabeça. Porque existem, obviamente, aí casos específicos casos claros de problema. Você tem ali um cliente que tem, e hoje você tem, por exemplo, as ferramentas que você consegue ver o score, a reputação do cliente, você consegue consultar isso pela internet antes de fazer uma grande oferta de venda e reduzir aí, porque é melhor você não vender do que você vender e não receber. Porque nesse caso, se você vende, entrega a sua mercadoria, entrega o seu serviço, você não tem nem o que você tinha para entregar e nem o recebimento. Você vai ter que aí entrar judicialmente atrás de receber esses valores. Certo? Perfeito. Então, criar essas regras de como é que vai funcionar esse meu processo de... Essa política de crédito. Para quem que eu parcelo? Quem é você? Onde eu consulto? Então, assim, se o seu produto tem um ticket mais alto, se as suas vendas têm um ticket mais alto, tem um valor mais alto, quanto mais alto é o valor da venda, maior é o risco que você vai ter ali para receber isso. Se você parcela no cartão de crédito, claro que provavelmente a sua operadora já vai lidar ali com questões de... como que se diz? De fraude, né? E tudo mais. Então o risco é menor, porém as taxas são maiores. Se você recebe por faturado no boleto em 30, 60 dias, o risco já é maior. Aí você precisa ter uma política que consiga avaliar o risco de um jeito melhor. Certo? Enfim, defina aí a política de crédito, compartilhe com o seu time de vendas ou compartilhe com quem vende aí na sua empresa. Defina essas regras e siga para reduzir o dano. Isso ainda pode te ajudar com a inadimplência, porque você evita que os inadimplentes entrem na sua carteira de clientes, né? E pode te ajudar a não perder dinheiro, obviamente. Certo? Vantagem número 2. Falando já que você define ali uma política de crédito, a dica número 2 é oferecer vantagem para quem faz pagamento em dia ou para determinados tipos de pagamento que te favorecem. Hoje a gente tem o Pix, por exemplo. Sim. Você recebe na hora, na lata ali. Então, se você tem uma política de crédito, se você consegue contabilizar o índice de inadimplência do seu negócio e consegue computar isso dentro do seu preço de venda, você vai saber qual é a possibilidade ou qual é a vantagem que você pode oferecer para o seu cliente no caso de um pagamento sem risco. Então, receber por Pix, por exemplo, à vista ou transferência bancária, enfim, oferecer esse tipo de vantagem para o cliente pode fazer com que você não tenha inadimplência. Mas eu vendi parcelado e já tenho um cliente que está inadimplente aqui na minha carteira de clientes. Oferece uma vantagem para ele fazer o pagamento também antes de tentar medidas judiciais para recuperar esse dinheiro, né? Pode ser uma baita alternativa. Hoje a gente tem
a possibilidade de pagamento online com link de pagamento, tem a possibilidade do Pix, tem a possibilidade de boleto também. Então, adicionar essas formas de recebimento dentro do seu processo de cobrança pode ser bastante interessante. Você pode pensar em campanhas, né? Isso, perfeito. Nossa, eu tô aqui viajando na minha mente. Viajando na minha mente é ótimo, viajando no assunto. E é muito importante também oferecer essas formas de pagamento, porque assim, o nosso consumidor vai mudando, o mundo vai mudando, né? Então hoje a gente tem o Pix, como você trouxe, ou até pensar num exemplo, quando eu tenho mais facilidade, mais formas, eu posso atingir outras pessoas que às vezes não têm o dinheiro para pagar à vista. Eu, por exemplo, quando eu vou fazer alguma compra que tem a opção de pagar por Pix, que tem algum desconto, se eu tiver dinheiro na minha conta, eu vou lá e já faço esse pagamento. Ou uso o cartão de crédito. Mas aí, pensando no exemplo, hoje em dia, quando a gente vai na feira, a feira, hoje em dia, antigamente era só dinheiro. E hoje em dia, aceita cartão, aceita vale alimentação, aceita Pix. Esse dia eu fui comprar uma tapioca e aceita Pix. Então, quando eu tenho essa variedade, eu consigo até vender mais, dar mais opções para o meu cliente me pagar e oferecer esse serviço. E também nesse momento de receber dessa negociação. Então, assim, eu tenho um leque de opções. Ah, você não consegue me pagar no Pix, Flávio? Então, eu consigo parcelar no cartão de crédito. Consigo dar uma condição se você me adiantar esse pagamento. Então, quanto mais possibilidades você apresentar para o seu cliente, é mais fácil que você receba dele por ter essas opções. Então, facilite esse recebimento do seu cliente. Muito bem, você falou uma coisa muito boa aí, que foi a do... tenta entender como que o seu cliente quer pagar. Estava vendo a pesquisa do Serasa Experian sobre... Estamos chegando na época da Black Friday. Não sei se você está no futuro ou no passado nos ouvindo aqui, mas estamos próximo da época da Black Friday. E aí o Serasa Experian fez uma pesquisa. Os brasileiros estão preferencialmente querem comprar smartphones esse ano. Aproveitar a Black Friday para comprar smartphones. E a forma de pagamento que eles preferirão comprar, porque ainda não aconteceu a Black Friday, vai acontecer, será... Na data dessa gravação não aconteceu. Ainda não. Será cartão de crédito. Então, percebe? Ouvir o mercado já está querendo pagar por cartão de crédito, então talvez seja uma forma de pagamento aí que você pode, junto da operadora, junto de quem te fornece nessa intermediação, oferecer essa forma de pagamento, que é uma forma de pagamento de um risco baixo, porém com custo um pouco alto, né, para o negócio, mas ouvir aí os clientes. Em caso de inadimplência, o cartão de crédito é uma boa ferramenta para evitar também. Sim. Né? Que é a operadora, né? E também isso que a gente falou, claro que existe toda esse receio de cobrar, mas como você acabou de falar, né? A partir do momento que você me vende alguma coisa, existe um compromisso assumido. Então, essa relação, ela tem que ser a relação mais aberta e transparente possível. Sim. Você tem que entender e dialogar com o seu cliente de uma forma super humanizada, mas você precisa cobrar. Para o teu negócio girar, para tudo isso funcionar, para essa roda acontecer, isso precisa. Então, tem que ser muito claro, muito transparente, sabe? Eu acho que as pessoas, às vezes, têm que tirar um pouquinho desse pesar, sabe? Faz parte, são as regras do jogo. Como a pessoa já me disse em outros episódios. São as regras do jogo. Então, claro, conversar, dialogar de uma forma simples e objetiva com esse cliente é importante, mas é isso, são as regras do negócio. Exato. E aí é um negócio interessante. Antes de eu falar sobre a terceira dica, sobre a inadimplência e quão importante ela é e como realmente esse é lugar ruim. Existe uma grande empresa de cosméticos cor-de-rosa que as mulheres vendem produtos que elas formam nano-empreendedoras ali, né? Super nano-empreendedoras e tal, para fazer complementação de renda e tal. E no evento delas, o grande tópico, o grande problema, e a rede está buscando aí resolver esse problema de inadimplência dos clientes, das clientes delas. Então, esse é um problema gigante que é colocado, você coloca na mão das pessoas a possibilidade delas empreenderem, né, de venderem ali uma coisa, mas não ensinam e nem oferecem uma ferramenta para cobrar. Então, pouquíssimas pessoas sabem criar, por exemplo,
a quarta dica, que é uma régua de cobrança. Então, como que eu defino a cobrança do meu cliente? Então, digamos que eu vendo cosméticos. Eu vendi para a Michelle por R$50, só um exemplo, uma maquiagem. E ela vai me pagar daqui a 15 dias. Em que momento eu tenho que cobrar a Michelle? Daqui a 15 dias? Daqui a 20 dias, 5 dias depois que esse vencimento do acordo aconteceu? Daqui a 30 dias? Eu tenho que cobrar já? Como que é que eu faço? Então, dica número 4, defina uma régua. Defina como regra uma régua de cobrança. Porque aí você consegue já ter previsibilidade e organizar, inclusive, sua agenda de como é que você tem que atuar para cada cliente. Então, o vencimento desse cliente aqui é dia 15. Então, 5 dias antes eu vou cobrar esse cliente. Depois eu vou cobrar no dia também, se ele não pagar até 5 dias antes. Nesses 5 dias antes, você pode, por exemplo, oferecer uma vantagem para ele pagar antes. Não é obrigatório, mas é uma dica, por exemplo. Você pode oferecer uma vantagem para ele pagar antecipado. Pagou antecipado? Não. Então, lembra ele novamente no dia. Ah, não pagou? 5 dias depois? De novo. Então, crie uma régua onde você tenha datas para atuar com esse cliente. Então, óbvio, você vai ter que criar uma régua imaginando que você já conhece qual é o melhor canal de comunicação com esse cliente. Então, pode cobrar por WhatsApp? Pode. Você é bem organizadinha? Você pode cobrar por WhatsApp. Esse é o canal preferido do cliente. Você pode usar o e-mail, você pode usar um SMS, você pode mandar um carnê impresso. Enfim, você pode usar N recursos, mas com uma régua que garanta que você crie previsibilidade na ação de cobrar e também crie essa urgência para que os clientes paguem. A maior parte da inadimplência acontece porque os pagadores não lembram de pagar na data. E esse 2 dias de atraso pode parecer bom para quem recebe, mas não é bom. Nem para quem recebe, nem para quem paga. Se você paga e o seu acordo cobra juros e multa, por exemplo, você vai pagar um valor a mais. Ao mesmo tempo que nenhuma multa e juros é suficiente, por exemplo, se o seu cliente não te pagar e você entrar no cheque especial para cobrir esses dias de juros que você entrou aí pegando dinheiro emprestado só para honrar os compromissos que estavam contando com esse recebimento, certo? Então, cria uma régua de cobrança para tornar o seu processo mais automatizado. Cria essa régua enviando mensagens com a linguagem do seu negócio. Coloca a marca do seu negócio, o nome, usa uma linguagem um pouco mais formal, porque um grande problema também que acontece é que no processo de vendas, quando um processo é muito bem feito, o comprador e o vendedor eles praticamente ficam amigos, né? E aí fica aquela coisa meio informal. Você viu o boleto que eu te mandei, não sei o quê? Não. Estrutura um pouco melhor essa conversa e fala assim, olha, o vencimento da sua fatura, da compra tal, coloca os itens da sua compra, põe o valor total, é no dia 15. Se você pagar antes, você vai pagar com 2% de desconto. Se você pagar por Pix, você vai pagar com 3% de desconto. Crie essa comunicação nessa régua de um jeito mais profissional. Isso. E o que eu queria trazer também é ter uma rotina e uma organização é muito importante. Ainda mais quando você trabalha com diferentes canais. Então, por exemplo, assim, eu preciso fazer um acompanhamento. Então, se eu cobrei o Flávio por WhatsApp hoje, não faz sentido eu mandar para o Flávio também um e-mail. Porque eu também não posso ser invasivo com esse cliente, né? Eu quero que ele continue comprando. Então, a gente também tem que tomar cuidado com isso. Ter essa rotina, a organização de como vai funcionar essa automatização de todo esse fluxo é muito importante. Para até não correr o risco de eu cobrar o Flávio 2 vezes, o Flávio já me pagou e está compensando e eu já estou cobrando. Você já foi cobrada 2 vezes? Já. Várias vezes. Não, porque eu sou uma boa pagadora. Eu já fui cobrado pagando. Não, Paguei. Às vezes a pessoa acontece. Olha só, má prática de gestão. Se você já pagou, desconsidere essa mensagem. Ah, isso é muito ruim. Não faça isso. Não faça isso. E sabe o que eu ia falar que eu tava aqui lembrando e devagando? Que uma vez eu trabalhei numa empresa de cobrança.
Então eu fazia esse trabalho... Você era cobradora? Cobradora. Esse trabalho árduo e às vezes insistente de ficar cobrando as pessoas. E era uma empresa que a gente vendia uma assinatura, uma comodata de um purificador de água. Então a pessoa comprava esse purificador e pagava mensalmente para que tivesse a manutenção. Então se uma pessoa deixava de pagar, ficava inadimplente, a gente cobrava, mas tinha uma hora que a gente recuperava esse filtro, assuntos mais profundos. E o que acontecia? As pessoas, às vezes, elas não tinham noção de que era uma assinatura. Então, já teve muitas vezes de eu ligar para cobrar e a pessoa fala assim, então, moça, mas quando é que eu acabo de pagar esse purificador? Oh, meu Deus. Ô, moça, mas eu preciso fazer a manutenção, como é que eu faço? E quando que termina? E aí você fica nesse lugar de constrangimento, esse lugar incômodo, né? Porque o que eu quero dizer com isso é que a gente precisa ser transparente em todas essas camadas. O Flávio trouxe agora há pouco falando sobre como é importante, quando eu vou cobrar meu cliente, ele saber o que eu tô cobrando. Né? Como é que funciona o que envolve ali. E nesse processo de venda do filtro, não tinha essa transparência. As pessoas, então, eu que sou vendedor, uso todas as minhas armas, bem entre aspas, para vender todos os meus galanteios, vendo. A partir do momento que eu vendi, o filho não é mais meu, não é mais a minha responsabilidade, aí vai para o departamento de cobrança, ele que tem que fazer esse trabalho. E era muito difícil, assim, era muito triste você explicar para essa pessoa, então, sabe a sua assinatura da TV a cabo? Funciona mais ou menos da mesma forma, esse filtro nunca vai ser seu. Esse filtro está emprestado. Você precisa fazer com isso. Então é importante a gente ter essa transparência, sabe? Nessa troca, nessa negociação, e não separar tudo em caixas. Então, o processo de venda, toda a empresa é responsável. Então, como eu vou vender, eu tenho essa transparência do que está sendo entregue, do que não vai ser entregue, como que vai ser cobrado, é muito importante também. Eu acabei me lembrando disso, dessas coisas que o Flávio falou, estou aqui lembrando do meu passado, e acabou vindo à tona essa experiência. Muito bom. Provavelmente, esse lugar de não ser transparente no que está sendo vendido ou no que está sendo cobrado é que dá essa sensação incômoda de cobrar, né? Muito Sim. provavelmente. Então, se você for transparente, se você tiver um processo de venda, se você tiver uma régua de cobrança que tem ali a comunicação, descrevendo o que você cobrou, descrevendo o valor, dando as opções. Se você for transparente, talvez se você o seu acordo comercial for transparente, talvez você tenha mais facilidade de cobrar. Mas, porém, Floss, eu, como empreendedora, sou extremamente ocupada. Preciso pensar nas coisas do negócio, pensar em estratégias, reuniões, rotinas, pensar em lançamento de novos produtos. Eu vou conseguir encaixar na minha rotina, mandar e-mail, cobrar, fazer esse processo? Né? Aí que entra a dica número 4, que é use a tecnologia para fazer tudo isso. Todas essas 3 dicas que a gente deu até aqui. Então, como usar a tecnologia? Existe o Granatum, obviamente, né? O Granatum é uma dessas ferramentas que pode automatizar todo o seu processo de cobrança e tornar ele absurdamente profissional, né? Então, no Granatum você cria ali a cobrança, coloca o e-mail da pessoa que você quer cobrar, ele gera uma fatura, você coloca quais são as datas de vencimento e o Granatum já vai executar uma régua automatizada de cobrança. 5 dias antes ele vai mandar um e-mail, já com o boleto para pagamento, vai mandar um lembrete na data, vai mandar um lembrete depois. Você tem a possibilidade de juntar todos os seus inadimplentes e cobrar todos de uma vez, fazer uma nova cobrança desses inadimplentes numa comunicação que é muito profissional. Tem a sua marca, os dados da venda, né? Então você consegue colocar ali os itens do lançamento, eles vão no corpo da cobrança. Então, o que você vendeu? Você está cobrando por o quê? Ele aparece ali todos os itens descritos, né? Exatamente. Já colocar a possibilidade de emitir ou não uma segunda via ou alguma informação bem específica do meu negócio que eu quero colocar como uma instrução dentro daquela cobrança é muito importante. Ou um cancelamento em massa, uma segunda emissão em massa. Mas o que eu queria falar para falar que você me olha, eu me perco. Gente... Só Jesus nesse podcast. Que é muito importante, que às vezes as pessoas falam assim, esse processo de automatização, existem empresas grandes
que esse processo de cobrar o cliente é extremamente moroso e longo. Então, eu preciso ter uma pessoa responsável para fazer toda essa cadeia. Então, essa pessoa precisa ir no banco, gerar arquivo, a listagem, arquivo de remessa e retorno. Aí eu preciso conferir, ver quem pagou, quem não pagou, disparar e-mail. Existe um processo que toma muito tempo. E, às vezes, um dia de trabalho de uma pessoa, todo esse processo de cobrar o meu cliente. E quando eu automatizo, eu simplifico todo esse processo, eu ganho muito mais tempo para focar em outras estratégias dentro do meu negócio. Então, eu facilito para o meu cliente, porque ele já sabe que vai receber aquele e-mail de lembrete, já sabe que depois de 5 dias, se eu coloquei, ele já vai receber para emitir uma segunda via. Então, tira também esse lado do desconforto desse lugar de quem está cobrando. É um processo super simples e fluido. Por isso que eu gosto bastante do cobranças automatizadas, porque ele traz essa fluidez, essa automatização, sabe, para todo esse processo. Então, eu já tenho uma listagem ali. Deixa eu só... Não. Eu achei que você ia falar alguma coisa. Não. Uma listagem ali. Aqui. Desculpa. Nossa. Eu já tenho uma listagem ali de quem não me pagou. Então, se precisar já cobrar, facilita muito ter essa visão. Eu não preciso ficar caçando na minha planilha. Por favor, quem me pagou, quem não me pagou, se mandou e-mail, se não mandou e-mail, aí abre e-mail para ver o que foi, o que não foi, e puxa, e envia de novo o arquivo para o banco de quem não pagou. Olha aqui, olha como é longo. É muito tempo. Então, a cobrança automatizadas vem nesse processo. E muitos clientes nossos que às vezes usam ainda esse processo do banco, usam a gestão financeira, mas usam esse processo, eu falo assim para eles, eu peço que você gere uma cobrança. Então, se você é cliente do Granato e está assistindo esse episódio e não usa cobranças automatizadas, eu peço que você gere uma cobrança e entenda como esse fluxo funciona. Então, eu consigo, por exemplo, saber se meu cliente abriu ou não abriu o e-mail. Consigo acompanhar o status. Eu sou fã, né, gente? Por isso que eu trabalho aqui, por isso que... E isso não é magia, é tecnologia. Exatamente. A gente precisa usar a tecnologia a nosso favor para simplificar esse processo, sabe? Para ganhar tempo. Tempo, queridos, é dinheiro. Exatamente. E como você bem colocou, né? A rotina de quem empreende ou de quem trabalha até se você é responsável por isso, né? Por cobrança, tem várias outras atividades no dia que, assim, você pode ligar no piloto automático e cuidar de outras coisas, agir de uma forma mais estratégica, né? Exatamente. Então, aliás, um segredo aqui do Granato, né? A gente tem o Maurício Matsuda, beijo, Mal, que é o nosso CTO aqui. Então, o Maurício, ele participa de muitas reuniões estratégicas e atua em várias áreas. Tudo que ele vê sendo repetido, ele fala assim, cara, a gente tem que automatizar isso. Sim. Cara, a gente tem tecnologia para automatizar isso. Cara, a gente tem que criar uma tecnologia para automatizar isso. Ou então, aqui a gente fez 4 cliques, 2 cliques é mais simples. Tudo isso é pensado para tentar facilitar, né, essa rotina. Exatamente. Então, um dos segredos do Granato para ele ser muito eficiente operacionalmente é porque a gente sempre tem essa visão de automatizar as tarefas que não são necessárias de serem feitas manualmente. E o Cobranças Automatizadas do Granato é uma das ferramentas aí que você pode, se você usa o Granato, você já pode começar a usar agora. Se você não usa, testa o Granato lá, que você durante o teste já pode usar o Cobranças Automatizadas, um processo muito fluido para ativar ele na sua conta. Não é, Michele? Muito Exatamente. Bom. Adorei a sua explicação. Gostou do meu jabá? É o meu que eu falei aqui agora, hein? Meu Deus do céu. Ale. Excelente. Excelente. E a gente é muito suspeito, mas eu acho que é uma ferramenta muito, muito boa, né? Muito bem desenhada. Ajuda a gente, né? Aqui. Sim. Então, assim, nós somos o tipo de empresa que come da própria comida. Então, né? Todas as dificuldades que os nossos clientes têm, a gente tem também. E a gente tenta criar solução para isso. Muito bom, Michele. Olha só, eu adorei o episódio de hoje. Um desfecho magnífico, brilhante. Gostei demais mesmo. E acho que é isso. Então, vamos tentar tirar essa mentalidade que você é ruim, é uma má cobradora, uma pessoa má cobradora da sua cabeça, porque cobrar faz parte do processo de vendas, cobrar faz parte do processo de empreender e faz parte da negociação. Se você fechou um acordo de venda do seu produto ou do seu serviço, então é seu direito. É normal cobrar por
produto ou por esse serviço. E automatizar e criar um processo profissional pode te tirar da zona de perigo de ter um índice de inadimplência alto. Certo, Michele? Certíssimo. Hoje a gente cumpriu... Olha, o pessoal vai ficar orgulhoso da gente. A gente arrasou. Aquele pessoal, né? Sim, aquelas pessoas. Então é isso. Eu acho que a nossa intenção é trazer aqui opções, né, conhecimento, para que você vá buscar mais informações, seja através do Granato ou essas outras ideias para trazer para o seu negócio. Isso aí. É isso. Eu adorei. Muito obrigado, Michele. Muito obrigado você que esteve com a gente até aqui. Grande abraço, até semana que vem. Um super beijo e até a próxima.